Acho que a palavra-chave para esse vídeo vai ser James Gunn. Não tem muito pra onde fugir, só se fala nesse cara. Ele é o rosto da nova iniciativa cinematográfica da DC, alguém com bastante crédito, principalmente por ter feito a trilogia Guardiões da Galáxia. E inicia sua gestão escrevendo uma animação adulta lotada de piadinha, violência gráfica e saliência. O que talvez não tenha sido o começo que os fãs mais esperavam, mas com certeza foi o começo que precisávamos. Parece que esse lance de universo compartilhado tá de volta. Olha só, quem diria, em um momento que toda aquela tendência de Hollywood dos universos compartilhados parece ter se esgotado, a Sony mesmo acabou de cancelar seu universo cagado recentemente, por exemplo, e a própria Marvel já não está mais no seu auge. E agora vem a DC tentando reativar esse grande esquema de venda casada. Mas se Comando das Criaturas é o primeiro gostinho do novo universo compartilhado da DC, dá pra dizer também que ele é a terceira etapa do universo compartilhado do James Gunn. Pois é um universo dentro do outro. É praticamente uma nova mutação desse vírus hollywoodiano, subvertendo a expectativa de reiniciar tudo do zero. A nova animação do estúdio dá prosseguimento à trama que começou lá em O Esquadrão Suicida, o de 2021. Asterisco. E na série Pacificador, ambos projetos do James Gunn, que já estavam seguindo uma linha narrativa, e eu fico feliz de não terem sido simplesmente interrompidas só porque faziam parte de uma antiga gestão. Porque, pô, são muito da hora. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi o filme do Esquadrão Suicida de tanto que eu gostei. Ah, mas a coesão do universo compartilhado... Relaxa, véi. Relaxa. Comando das Criaturas é uma série de 2024 e tem como diretores o Matt Peters e o Sam Liu, e foi escrita por James Gunn. Sempre acabamos voltando o assunto pra ele, não tem jeito. E como qualquer produção do James Gunn, é uma série com um elenco de figurões esquisitos que saiu da última camada do iceberg dos quadrinhos. Mas é a especialidade do cara, pegar esses personagens que beiram a irrelevância e transformá-los em uma carismática família disfuncional. E quando tu se der conta, tu vai estar querendo comprar Funko Pop de cada um. Se tem uma coisa que não podemos negar, é que o cara sabe desenvolver personagens e misturar o shitposting com carga emocional. E é o que a gente espera do Gunn, e é o que ele entrega. Então dá pra dizer que foi um primeiro passo seguro, mas ainda assim eficiente. Apesar do Gunn só ficar no roteiro, a série emula muito o estilo do cara, principalmente a questão ali da trilha sonora. A gente sabe que trilha sonora e James Gunn andam de mãos dadas. O primeiro Guardiões já chamava muita atenção pela forma que a música se encaixava ali na história e acrescentava na narrativa. E o mesmo acontece aqui em Comando das Criaturas. Tu sente ali que cada música foi escolhida a dedo para aquele momento específico e não só tipo no automático. Pô, mete aí uma do Queen que dá certo, sabe, o básico. Na primeira cena de luta da Circe, por exemplo, eles metem um punk do final dos anos 90, Start Wearing Purple, que além de ser muito massa, faz total referência aos poderes da feiticeira. Algo um pouco mais particular dessa produção é como todo momento eles metem uma transição de cena diferenciada. O que não é ruim de jeito nenhum, é até criativo, é maneiro. Mas eu acho engraçado que os caras se empolgaram demais. Porque como a história tem essa estrutura de ir e voltar no tempo, mostrando a missão no presente em paralelo com o flashback dos personagens, eles sempre procuram transitar entre essas linhas temporais de uma forma mais bonitinha. Tem muito match cut, aquele corte de uma cena para outra seguindo um movimento similar, como se as cenas se complementassem. Por exemplo, em uma cena alguém joga um objeto e corta para outra cena com algum outro objeto caindo em outro lugar. Dá um dinamismo pra parada e é bem legal. Tem uma cena de massacre que muda para outra cena de massacre, só que em outra linha temporal, mas isso acontece só seguindo o movimento contínuo da câmera. O cenário vai mudando progressivamente e é bem brabo. E na moral, tem um momento de luta entre a noiva e a Circe e do nada começa a intercalar com a noiva trepando no flashback. Eu fiquei passado, eu levei até um susto. Eita, que isso? Tava levando um pau e agora tá levando um pau? Eu acho que a animação tem uma boa qualidade, o design dos personagens é bem interessante. Obrigado DC por fazer o bagulho em 2D e não meter aquele 3Dzão Arif horroroso.
Eu não gosto. Eu acho que temos boas cenas de luta, a da Circe e da noiva que eu já comentei, por exemplo, mas não é nem de longe o ponto alto da série. Se a gente for comparar com X-Men 97, por exemplo, a animação da Marvel é bem melhor nesse quesito. Mas o diferencial aqui é a violência. Só aí já abre muitas possibilidades de vermos diferentes tipos de gore. É tripa pra fora, é cabeça voando, e quando tu tem um personagem que literalmente desmancha qualquer coisa que ele toca, meu irmão, aí os animadores estavam no parquinho de diversão. Porra, vamos fazer ele derreter metade do rosto de um maluco, foda-se. Ele vai atravessar um tanque mandando o dedo do meio. E é irado. Antes de eu começar a falar da trama, vamos contextualizar sobre o que a série se trata, né? Eu acho importante. Comando das Criaturas se passa logo após os acontecimentos de Pacificador, onde as operações clandestinas de Amanda Waller como esquadrão suicida são expostas pela sua própria filha. E agora ela está impossibilitada de promover missões com humanos, e por isso ela decide formar uma equipe só com monstros. Stonks. O grupo é formado por a noiva robô recruta Nina Mazurki, Doutor Fósforo e Doninha. Liderados pelo general Rick Flag, a missão da equipe é proteger a princesa de Pocolistão, uma nação que está sob o ataque da feiticeira Circe e seus seguidores manés. Mas é claro que a trama tem seus desdobramentos, e isso é só uma pequena parte da história. Bom, até agora eu consegui evitar os spoilers, mas a partir daqui vou começar a falar dos personagens e consequentemente do desenrolar da trama deles. Então não tem jeito, vou ter que entrar naquele momentinho spoilers liberados. Then this can only be one person. A estrutura de cada episódio é focado em um membro da equipe, sempre intercalando a trama principal com uma história de origem. Mas uma história de origem um tanto dramática, normalmente. O que às vezes beira a canalice. Que é aquilo, né? Como faremos essa história ter uma carga emocional? Sei lá, mata uma criancinha. Pô, aí é golpe baixo, é um valor de choque barato. E eu acho que começa a ficar meio meme como episódio após episódio, eles parecem querer chocar mais e mais o público. Tu já fica esperando qual vai ser a próxima tragédia. Parece que eu tô assistindo Datena. Dito isso, eu chorei, eu me emocionei. Não me olha assim, eu caí na armadilha do James Gunn, mas tu também caiu. Tu também chorou com as criancinhas que eu sei. Então vamos falar sobre os personagens. Começando com a noiva. Sim, aquela do Frankenstein. Ela tem essa atitude de marrenta, badass. Ao mesmo tempo, fica claro que ela tem uma trava. Ela tem uma dificuldade de criar uma relação com os outros. E isso faz total sentido com a história de origem dela. Ela é a noiva do Frankenstein, como eu já falei. Ela é essa mistura de cadáveres feita unicamente para ser um par para o Eric Frankenstein. E Frankenstein de Mary Shelley já é uma obra literária trágica por si só. Tem muita filosofia, essas questões de vida e morte. E o roteiro acaba trazendo isso através dessa personagem. Quando a noiva nasce, ela só começa a gritar em total desespero. E é meio chocante, tu não espera isso. E tu se sente desconfortável por ela. Fica claro que toda essa situação é bizarra. Em contrapartida, o Eric Frankenstein, a criatura original, não parece carregar nenhum trauma consigo. Só a total falta de sentimentos, o que o transforma em um psicopata praticamente. Ele vê a noiva como essa oportunidade de se sentir mais humano. Então ele faz de tudo pra ficar com ela. Fica perseguindo por décadas e décadas em uma montagem até bem legalzinha. Não porque ele a ama, mas porque ele acha que precisa amá-la. Porque isso faria dele um ser humano. Tanto que mais pra frente a gente vê ele referenciando filmes de romance. Ele cita Titanic. Ele fica lançando umas poesias aleatoriamente, como um grande apaixonado. Mas em nenhum momento aquilo parece natural, mas sim uma idealização. O Eric talvez seja um dos personagens mais filha da puta, mas muito por ele não entender a lógica humana. Quando algo tá atrapalhando ele simplesmente mata. Tanto que quando ele pega a noiva e o Victor no ato,
ele mata seu próprio criador sem mais nem menos. Inclusive, que lance bizarro entre a noiva e o doutor. É nesses momentos que eu acho que o James Gunn só quer chocar. Olha, gente, que legal! Necrofilia! E até mais pra frente, no episódio do flashback dele, a gente descobre que depois que a noiva dá um chute na bunda dele, o Eric é cuidado por um tempo por uma senhorinha cega que morava ali no meio do mato. E aí um dia ele resolve partir, a mulher fica implorando pra ele ficar, e como ele não queria que ela ficasse triste, ele só mete uma panelada na véia, e pronto. Se ela tá morta, não tem como ela ficar triste. Pô, eu fiquei com uma dó do cachorrinho dela. Vou te contar. Mas mesmo com essa filha da putagem toda, o Eric consegue ser um dos personagens mais engraçados. Simplesmente por ele ser muito babaca e muito fora da realidade. Ele parece ter a mentalidade de uma criança birrenta, às vezes. E ele enchendo o saco do Rick Flag é maravilhoso. Mas assim, é fácil cativar o público com um personagem engraçaralho ou fofinho, mas por ser uma personagem bem fechada, a noiva é consequentemente bem difícil de trabalhar. Não querendo aumentar o ego do James Gunn, longe de mim, mas talvez se não fosse o James Gunn por trás desse roteiro, isso poderia dar muito errado. É só lembrar daquele pistoleiro do Will Smith, que era todo marrentão também, tentam dar uma carga dramática pra ele, não funciona, não tem carisma. Aqui não acontece isso. A série desenvolve uma espécie de amizade da noiva com a Nina, que é bem feita. Quer dizer, depois de muito tempo, mesmo tentando ser durona, ela parece começar a se importar o mínimo com a Nina, o que pro nível antissocial da personagem já quer dizer muita coisa. E essa relação é tão importante que se por acaso o público não comprasse esse lance, todo o final da série teria sido arruinado, porque toda a carga emocional do último episódio depende muito da conexão entre essas duas personagens. Mas eu chego lá. Temos também um robô recruta, um robô soldado criado para lutar na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que enquanto a noiva e o Eric tem tantas camadas, o robô aqui é um cara simples. Ele só quer matar nazista. O que pode parecer uma piada repetitiva, porque meio que é. É todo episódio ele perguntando se as pessoas são nazistas, pra ele poder meter bala. E aí a gente vai pro flashback dele, e adivinha? É ele atirando em nazista. E a gente sabe que o mal do James Gunn é que às vezes ele leva a piada longe demais. Mas no fim, ele é um personagem tão carismático que acaba não ficando chato. Até porque eles se livram dele no terceiro episódio, já que a Circe destroça ele. Acho que se esse papo se prolongasse durante toda a temporada, ia ficar um pouco too much, mas não é o caso. E sei lá, olha esse robô rindo pra mim. Tem como resistir? Passa pra cá esse Funko Pop logo. Já o Doninha é o mais surpreendente. Tu acha que o desenvolvimento dele vai ser no nível do filme do Esquadrão Suicida, que ele era só hahaha, olha como ele é estúpido. Mas o episódio do Doninha é um soco no estômago. Desde o Esquadrão Suicida tem essa piada que o Doninha matou sei lá quantas crianças. Mas através do flashback descobrimos que essa história estava mal contada. O que aconteceu foi que o Doninha só estava ali brincando com umas crianças no fundo de uma escola. Posteriormente eles acabam entrando lá dentro e por uma sucessão de merda, pô, uma criança com fósforo, outra com álcool, um velho vagabundo que chega atirando e acerta um tanque de combustível, esse animal, e acaba iniciando um incêndio ali. E aí com o caos instaurado, o Doninha tenta salvar uma loirinha arrastando ela pra fora, mas a polícia chega e os caras só ficam metendo bala no bicho e foda-se a criança. Eles não se preocuparam o mínimo em salvar a menina. O que só torna as coisas ainda mais cruéis é a cena do Doninha sendo detido e vendo a menina sendo soterrada ali no meio do fogo. Muito apelação, mas é impossível não sair um pouco abalado desse episódio. E essa trama também vai ser importante para a história principal, porque o Doninha começa a associar a princesa com a menina que ele tentou salvar lá no incêndio. Então ele fica tentando proteger ela, o que causa alguns problemas. Outro episódio bem impactante é o do Doutor Fósforo. É o episódio que foi resumido em: olha, apareceu o Batman. O que é curioso é que esse personagem tinha sido até então um dos maiores alívios cômicos. Mas nesse episódio vemos um novo lado do personagem.
origem. Descobrimos que ele era um cientista que estava realizando pesquisas para a cura do câncer por meio da fusão nuclear, mas precisando de um apoio financeiro. O que ele faz? Ele pede um empréstimo? Não, ele busca ajuda da máfia, mais precisamente de Rupert Thorne. Quem conhece um pouco do universo do Batman deve conhecer essa figura. Ele tá inclusive igualzinho ao da série animada dos anos 90. O mafioso eventualmente acaba descobrindo que o cara tava entregando dados da pesquisa falsificados pra ele, porque ele sabia que eram informações muito valiosas pra deixar na mão da máfia. Mas isso poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais fácil. Era só não fazer acordo com a máfia. E com essa traição, o Thorne manda matar a esposa e o filho do cientista em mais uma cena muito dramática, muito exagerada. Fica muito tempo focando nele sofrendo, metem a mão dele no sangue da esposa pra incriminar ele. Uma palhaçada. E aí enfiam um cara dentro do equipamento nuclear pra matar ele, só que na realidade é assim que nasce o Dr. Fósforo. E aí eu achei ele um divo. Ele se vingando dos mafiosos, entrando na mansão do Thorne e matando ele na frente da família. Eu achei tudo. Bora traumatizar essa criança sim. Pô, foi uma sequência maravilhosa. Até então, todas essas histórias de origens mostram como os monstros foram criados por atitudes cruéis. Não é o caso da Nina Mazurki. No flashback da Nina, voltamos ao dia do seu nascimento, onde seus pais descobrem que ela nasceu com os pulmões para fora do corpo. O pai faz tudo para melhorar a qualidade de vida da filha, criando máquinas para ajudar na locomoção. Em contrapartida, a mãe apenas rejeita a filha e abandona a família. Vendo que quanto mais a Nina cresce, as máquinas presas no seu corpo parecem se tornar inviáveis. O pai, um biólogo brilhante, tenta uma experiência utilizando o DNA de peixe, o que transforma Nina em um ser aquático, possibilitando ela de se livrar dos equipamentos, mas acabar dependendo da água para respirar. Eu acho que esse é o episódio menos canastrão de todos. Tem várias questões pesadas que são tratadas. A cena dela criança mal conseguindo caminhar até o parquinho por causa dos aparelhos é de cortar o coração. É muito tenso, mas ao mesmo tempo não é tão apelativo. Tudo bem que depois começa uma trama clichê de bullying na escola, que aí eles pesam a mão de novo, que todo mundo é babaca demais. E ela vê o pai sendo baleado na frente dela. Puxa pra um dramalhão mais escancarado, mas no geral, tu se conecta muito com a personagem e fecha um episódio muito emocionante. Ainda mais com o desfecho da trama presente. Mas antes de comentar a conclusão da história, vamos fazer um apanhadão de tudo que rolou na trama central da temporada. E é uma história com muitas reviravoltas, o que nem sempre é bom. Começa com um plot básico. Teoricamente, a Circe quer assumir o controle daquele país e quer matar a princesa. Simples, né? Pra que complicar? Espera só. Só que ainda no começo da temporada, a Circe é derrotada, o que é bem inesperado. A gente descobre que ela não é a principal ameaça, e ao chegar em Belle Reve, a Circe revela que ela teve uma visão do futuro em que a princesa é uma tirana que vai destruir tudo, vai matar todos os heróis e o caralho é 4, e ela queria impedir isso. Ela consegue implementar essa visão na mente da Amanda Waller, mas como ela não é a pessoa mais confiável do mundo, eles têm dúvidas se aquilo é real ou uma manipulação, sei lá, né, uma deepfake mágica. E por isso eles chamam uma especialista, uma professora que estuda as Amazonas e que confirma que a Circe realmente tem esse poder de clarividência e que a visão era real. Mas eu acho meio forçado, confesso. Tipo, tudo bem ter uma professora inteirada sobre o assunto, é estabelecido que é um mundo onde os super-heróis já são bem conhecidos, mas como que ela vai saber ao certo os poderes que uma feiticeira tem? Ela o quê? Lê os quadrinhos? E aí a missão do comando das criaturas muda e agora eles têm que voltar pra Pocolistão e matar a princesa. Em contrapartida, o Rick Flag é totalmente contra, porque, bem, ele conheceu muito bem a princesa nesse período. Ele sabe do caráter dela, ele confia muito nela, e com isso eu quero dizer que eles
Então ele não confia na tal professora especialista e descobre que na verdade era o Cara de Barro, aquele vilão metamorfo do Batman, se disfarçando e que a professora verdadeira estava morta. E aí o jogo vira de novo. Agora supostamente a visão da Circe não era real e aparentemente ela estava mancomunada com o Cara de Barro para confirmar sua versão, se passando pela professora. Mas aí o Rick Flag leva um pau, fica inconsciente no hospital e só consegue avisar o Waller no último minuto. Nesse momento, o comando das criaturas já estava prestes a matar a princesa e essa missão fica por conta da Nina. Sim, a mais paz e amor do rolê, que nunca tinha cometido nenhum crime, mas a única que poderia atacar pela água, já que a princesa, sabendo que tem uma galera tentando matar ela, resolve nadar na piscina natural dela. E eu não julgo ela, nesse calor eu também arriscaria minha vida por uma piscininha. O problema é que o Doninha alerta a princesa, que percebe a Nina se aproximando a tempo de pegar a faca e enfiar a facada adoidada na nossa pobre peixinha, ocasionando naquele take de quebrar o coração. Que é a noiva vendo a Nina morta ao mesmo tempo que recebe a ligação da Amanda Waller, falando: "Pô, errei, fui moleca. Cancela a missão." Mas na última cena, outra reviravolta. Meu Deus. A princesa realmente era do mal. Só que aí eu acho que a série me perde um pouco, porque não é um plano muito prático. Ele depende de uma série de situações que eu acho muito difícil de serem previstas. A princesa dá sempre um passo à frente de todo mundo. Ok, é explicado que ela tem um espião em Belle Reve, e que ela descobriu que a Circe mostrou a visão, que uma especialista confirmou, e ela precisava descredibilizar a especialista agora. Então ela arma todo esse teatrinho com Cara de Barro. Sim, porque na real era ela que estava mancomunada com ele, e não a Circe. Para o Cara de Barro matar a professora e começar a assumir a identidade dela no dia a dia. Até o Rick Flag investigar, encontrar esse cenário armado e deduzir que a professora era fake o tempo todo. Só que aí, ela também teria que prever que o Rick Flag ia ser muito cadelinha dela. Ia ficar contra a Waller e a favor dela e começar a investigar. Mano, ela confiou muito nesse chá que ela deu, porque era a única garantia que ela tinha, esse homem se apaixonar. Mas até esse negócio com Cara de Barro é tão furado, porque a noiva no último episódio vê uma imagem de uma câmera de segurança de dias atrás da princesa com Cara de Barro. O que já foi muita coincidência. Tipo, como que ela achou essa imagem tão fácil? Era o quê? Era o plano de fundo do Windows? Mas o que eu não entendo mesmo é que, se o plano era o Rick Flag descobrir que o Cara de Barro era, entre aspas, a professora, então por que o Cara de Barro espanca o Rick Flag até ele quase morrer? Se o objetivo era o cara repassar essa informação, como que ele vai fazer isso? Morto, filha da puta. Parece só que o Cara de Barro foi muito troll e mandou um foda-se pro plano. Ele queria meter porrada no maluco de graça. Tanto o plano não funcionou, que quando o Rick Flag todo fudido no hospital consegue contar pra Waller, o comando das criaturas já tava quase matando a princesa. Ela não morreu por sorte, não por causa do plano dela. E a série quer pintar ela como uma grande estrategista. Não, ela não é não, ela fez na cagada. Em contrapartida, a noiva mete bala na cabeça da princesa em mais uma cena muito icônica, que ela fala que vai matar ela, não por ela ser uma tirana que vai destruir o mundo, mas porque ela matou a única amiga que ela tinha. Foda. Eu sei que uma galera achou meio anticlimático, claro, não teve ali uma grande cena de ação, um raio azul no céu, mas eu acho que combina muito com a narrativa da série, que nunca foi tão puxada pra ação quanto ela é puxada pra emoção. E emocionante foi. Talvez eu gostaria de um combate maior entre a noiva e o Eric, mas ao mesmo tempo eu acho tão engraçado essa construção toda pra ele finalmente encontrar ela no último episódio e quando acontece, ela só mete bala no maluco e gospe na cara dele. E é isso. Enfim, né, eu acho que Comando das Criaturas ganha muitos pontos por ser divertida, ter personagens carismáticos e histórias envolventes, mas eu acho que a trama que amarra tudo isso é bem furado. No entanto, eu não posso dizer que não saí dessa série, no mínimo, empolgado, porque eu gostei bastante. Acho que isso já é um bom sinal. E é isso, né? Até a próxima. Não.